Namastê. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Simone e hoje nós vamos fazer a leitura do livro Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Toda segunda-feira, às 19h30, nós nos reunimos aqui pelo Zoom para realizar a leitura do livro. Depois da leitura, nós fazemos uma contemplação, um compartilhar, e realmente traz resultados, né? Um despertar da consciência incrível este livro, né? Neville Goddard, ele escreveu esse livro no século passado, mas as palavras são tão atuais que é como se tivesse escrito hoje. E sempre antes de iniciarmos a leitura, vamos nos conectar com todas as pessoas presentes. Te vejo Elisa, te vejo Andréia, te vejo Eliane, Selma, a Eriquinha. Não tem problema não abrir a câmera, não há problema nenhum, tá bom? A Eliane está aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. E vamos também nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente. Abrir as portas do nosso coração e adentrar nesse espaço que é só nosso, sagrado, secreto, onde habita o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariame, nossa centelha, nosso eu, dá o nome que assim você desejar. Eu te vejo e te sinto, meu divino. Eu estou aqui e peço que esteja comigo em todos os instantes da minha vida. Porque eu sei que quando estou contigo, eu sou muito mais sábio. Consigo fazer escolhas inteligentes e me permito ser cada vez mais eu, de verdade. Vamos inspirar profundamente, então abrir os nossos olhos. O nosso livro de hoje, nós estamos no capítulo 6 do livro Despertar da Imaginação, página 590. Esse livro realmente ele traz aí. Esse livro está sendo fabuloso, eu estou achando ele maravilhoso. Cada capítulo a gente está aprendendo cada vez mais. Capítulo 6 é Está em Você. Rios, montanhas, cidades e vilarejos, todos são humanos e quando você entra em seus seios, você caminha em céus e terras, como se estivesse em teu próprio peito. Você carrega seu céu e terra e tudo que você observa. Apesar de parecerem estar fora, estão dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Quem escreveu isso foi Blake Jerusalém. O mundo interno era tão real para Blake quanto o plano exterior da vida real. Ele olhava para seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake atribuía tudo ao alicerce da sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Está em Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investe no mundo exterior usando todo o seu potencial. A aparente realidade do mundo exterior, que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior, da sua própria imaginação. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. Está em João 6, versículo 44 e capítulo 10, versículo 30.
O mundo, que é descrito através da observação, é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobrir que o seu mundo é a sua própria atividade mental visível, que nenhum homem pode vir a ele, a menos que ele o tenha invocado, e que não há ninguém a mudar além de si mesmo, a sua própria essência imaginativa, o seu primeiro impulso será remodelar o seu mundo à imagem do seu ideal. Mas seu ideal não é facilmente encarnado, no momento, quando ele deixa de estar em conformidade com a disciplina externa, ele deve impor a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa, a autodisciplina, da qual depende a realização do seu ideal. A imaginação não é inteiramente desimpedida e livre para se mover à vontade, sem quaisquer regras para restringi-la. Na verdade, o que acontece é o contrário. A imaginação se move de acordo com o hábito. A imaginação faz escolhas, mas ela escolhe de acordo com o hábito. Acordada ou adormecida, a imaginação do homem restringe-se a seguir determinados padrões definidos. É esta influência passiva do hábito que o homem deve mudar. Se não o fizer, seus sonhos definharão sob a mesma paralisia habitual. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é bom e perfeito. Ela exerce a sua liberdade absoluta por causa da necessidade de dotar o ser físico exterior com livre-arbítrio, de optar em seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolha neste dia a quem irá servir. Está em Josué 24, versículo 15. Depois que a escolha é feita e aceita, tal que ela forme a consciência habitual do indivíduo, a imaginação, então, manifesta o seu infinito poder e sabedoria, moldando o mundo exterior e sensorial da manifestação, a imagem do discurso interno habitual e das ações do indivíduo. Para realizar o seu ideal, o homem deve primeiro alterar o padrão que a sua imaginação tem seguido. O pensamento habitual é um indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior é fazer o seu discurso interno e suas ações se alinharem com o seu discurso externos e suas ações, para que eles realizem o seu desejo. Nossa, aqui a gente precisa grifar esse pedaço aqui. O pensamento habitual é um indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior é fazer o seu discurso interno e suas ações, aquilo que a gente tem na imaginação, se alinhar com o discurso externo e suas ações, que a gente faz aí no mundo aqui, agora, para que eles realizem o seu desejo. Tem que andar junto, tem que andar junto. Se não andar junto, não tem como manifestar. Nossos ideais estão à espera de serem encarnados, mas, a menos que nós mesmos nos alinhemos com o nosso discurso interno e suas ações, com o discurso e as ações que realizem nosso desejo, eles serão incapazes de vir à luz. O seu diálogo interno e suas ações são canais da ação de Deus. Ele não poderá responder às nossas orações, a menos que esses caminhos lhe sejam ofertados. O comportamento exterior do homem é mecânico, está sujeito aos impulsos aplicados a ele, através do seu comportamento interior e dos velhos hábitos que o seu ser carrega, até que sejam substituídos por novos. Existe uma capacidade peculiar do segundo homem, ou o eu interior, que é dar ao eu exterior aspectos semelhantes à essência de sua própria realidade. Qualquer alteração no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas equivalentes. Olha isso aqui. Novamente falando que a gente precisa estar atento
alinhando aí o eu interior com o eu exterior. Não existe separação. Olha só, novamente aqui, a gente vendo que não existe separação. O fora e dentro é um só. Os sábios chamam a mudança de consciência de morte, porque morte se refere não à destruição da imaginação e do estado com o qual ela estava fundida, mas o rompimento da sua união com este estado. A fusão é união, não unicidade. Assim, as condições que tal união gerou desaparecem. Eu morro diariamente, disse Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse ao seu amigo Craig Robson: não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morrem muito tarde e levam um tempo extremamente impiedoso para morrer. Deus sabe que seus amigos nunca as verão ressuscitarem dos mortos. Para o homem externo, dos sentidos, que não sabe nada da essência do homem interior, isso tudo é pura bobagem. Mas Blake deixou o acima citado bem claro quando ele escreveu isso no ano anterior à sua morte. William Blake escreveu: alguém que muito amava estar em boa companhia, nascido em 28 de novembro de 1757, em Londres, e morreu várias vezes desde então. Quando o homem assume o sentido de Cristo em sua imaginação, ele enxerga o porquê Cristo teve que morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem. Porque ele teve que desprender a sua imaginação de seu atual estado para alinhá-la com um conceito mais elevado de si mesmo, para que ele pudesse superar as suas atuais limitações e assim salvar a ele mesmo. Aqui apresento uma bela história de uma morte psicológica que foi testemunhada por uma amiga. Semana passada, escreveu aquele: quem ressuscitou dos mortos? Uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para eu passar as férias de Natal, já que ela planejava ir para o leste. Ela disse que me confirmaria isso ainda nesta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e eu mencionei você e o seu ensino em meio a uma conversa sobre o experimento com o tempo de Duné, sobre o qual ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando eu a peguei, eu tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando eu li, ela dizia que eu poderia usar a casa e me disse onde encontrar as chaves. Em vez de ficar alegre, eu fiquei ainda mais deprimido, tanto que eu concluí que devia haver alguma coisa nas entrelinhas que eu estava intuitivamente percebendo. Eu vasculhei a carta e li toda a primeira página, e logo quando eu virei para a segunda página, eu vi que ela tinha feito uma anotação na parte de trás da primeira folha. Esta anotação se tratava de uma descrição extremamente curta e direta de uma característica desagradável do meu caráter, com o qual eu lutei por anos para superar, e que nos últimos 2 anos eu pensava ter conseguido, mas aqui novamente estava descrita com precisão clínica. Eu fiquei atordoado e desolado. Eu pensei comigo mesmo: o que é que essa carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidava para usar a sua casa, assim como eu tinha me visto em uma bela e adorável casa durante as férias. Em segundo lugar, nada vem a mim a não ser que eu o tenha chamado. Em terceiro lugar, ultimamente não tenho ouvido nada a não ser boas notícias. Então, a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a esta carta, e não importa o que aparente ser, é uma boa notícia. Eu reli a carta e assim eu o fiz e perguntei: o que há aqui para que eu veja? E então eu vi e começava dizendo: logo depois da nossa conversa da semana passada, eu senti que eu poderia lhe contar.
E o resto da página estava repleto de provas e evidências, emaranhados como passas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Tudo isso era passado. Aquilo que eu tanto tinha me esforçado para corrigir estava consumado. De repente, percebi que a minha amiga foi testemunha da minha ressurreição. Eu rodopiava no meu estúdio cantando. Tudo isso virou passado, isso está superado. Obrigado, está superado. Eu reuni toda a minha gratidão em uma grande esfera de luz e lancei-a em direção a você. E se você viu o clarão de um relâmpago segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, ao invés de escrever uma carta formal por ser coisa certa a fazer, eu posso lhe escrever prestando os meus sinceros agradecimentos pela sua sinceridade e agradecer-lhe pelo empréstimo de sua casa e lhe dizer muito obrigado pelas suas lições, pois elas fizeram da minha amada imaginação o meu verdadeiro Salvador. Agora, se qualquer pessoa disser a esse homem, ei, Cristo está aqui e ali, ele não acreditará nessa pessoa, pois ele sabe que o reino de Deus está dentro dele e que ele mesmo deve assumir total responsabilidade pela encarnação do seu ideal. E que nada além da morte e ressurreição poderá levá-lo até ele. Ele encontrou o seu Salvador, a sua amada imaginação, para sempre expandindo em direção ao seio de Deus. Só existe apenas uma realidade, que é Cristo, a imaginação humana, a herança e a conquista final de toda a humanidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incaustos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o próprio Cristo. Está em Efésios 4, versículo 14 e 15. Este capítulo de hoje, a gente vai ter que ler algumas vezes para poder entender ele mais profundamente. Porque este capítulo, ele me mostrou assim, ao mesmo tempo que ele me mostra que a gente pode usar o poder da imaginação e que a gente precisa alinhar o nosso interior com o exterior, ele tem várias mensagens aqui subtendidas em cada parágrafo. Hoje eu achei a leitura, ela é aquela leitura que a gente vai ter que fazer e fazer durante a semana. Eu vou... Porque o que a gente fala também muito é que quando a gente fala de Cristo, a gente imagina Jesus Cristo. E nem, não é isso que ele quer dizer aqui. Ele está dizendo da essência crística que a gente está, que a gente precisa despertar dentro de cada um de nós. Algumas vezes eu ouço algumas palestras de Neville Goddard que estão gravadas aí no YouTube e eu tenho quase certeza que eu ouvi esses dias uma exatamente sobre essa passagem aqui, deste capítulo, e eu vou colocar para vocês aí, eu vou ver se encontro ela, porque eu gosto de escutar sempre Neville Goddard antes de dormir. Eu coloco antes, eu gosto de escutar, e eu estou usando muito esse livro Despertar da Imaginação para poder absorver mais sobre os ensinamentos dele. Neville Goddard, ele tem muitas palestras gravadas aí por alguns sites, tem o Neville Goddard Oficial, tem o Eu Sou, também o Despertar do Eu Sou, que fala sobre Neville Goddard, e ele traz algumas palestras, que são palestras que não são exatamente o capítulo, mas que fala algo que remete a esses capítulos deste livro aqui. Então, eu coloco lá Neville Goddard, Despertar da Imaginação, e vem várias palestras dele. E eu vou colocar para poder
Eu tenho quase certeza que eu escutei algo assim, porque às vezes eu durmo também, mas eu escutei algo assim e eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo, tá bom? Então, hoje nós encerramos a nossa leitura de hoje. E tá, então, para quem quiser participar, é só pegar o link que eu deixo aqui nos descritivos. É totalmente gratuito, é só você entrar nas redes sociais, onde eu sempre deixo o link para você poder participar das leituras aqui com a gente, toda segunda-feira às 19h30. Gratidão imensa a todos e até mais.